Boa tarde, hoje é quarta-feira, 1 de janeiro de 2025. Feliz ano de 2025 e que seja muito próspero para si e para a sua família. Vamos aos destaques deste novo ano. Celebração de fim de ano em Dakar, luzes brilham intensamente na Praça da Independência neste ano de 2025. Moçambique, Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. O país termina mandato de 2 anos como membro não permanente. Zimbábue, abolição da pena de morte. A Amnistia Internacional congratula-se com um momento histórico. São assuntos para acompanhar no África hoje. Moçambique terminou ontem, 31 de dezembro de 2024, o mandato de 2 anos como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O país faz um balanço positivo da experiência no órgão que se bateu pela inclusão de África como membro permanente com pelo menos 2 países. Com uma crise pós-eleitoral a braços, Moçambique viu ofuscada a reta final do seu mandato como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ainda assim, a chefe da diplomacia moçambicana faz um balanço positivo dos 2 anos de mandato da nação de Samora Machel. O mandato que terminou ontem, 31 de dezembro de 2024, teve seu foco nos debates à volta do tema relacionado à necessidade da reforma urgente do Conselho de Segurança, assim como a presença de pelo menos 2 países africanos como membros permanentes. Moçambique diz ter levado ao órgão a experiência dos seus quadros em questões de diálogo e mecanismos de resolução pacífica de conflitos, bem como a insistência da inclusão de África como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com pelo menos 2 países permanentes. Um diálogo que fica em aberto e em cima da mesa e que caberá aos próximos representantes do continente nesse órgão à continuação do debate. Moçambique tinha sido eleito por unanimidade para o órgão a 9 de junho de 2022, na vaga que cabia à África preencher e a qual concorreu sem oposição. Além de Moçambique, o Equador, o Japão, Malta e Suíça tiveram um mandato de 2 anos entre 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024. Esta foi a primeira vez que Moçambique ocupou o lugar no órgão da ONU responsável pela manutenção da paz e segurança internacionais. O Conselho de Segurança das Nações Unidas é composto por 15 membros, 5 são permanentes com poder de veto, nomeadamente os Estados Unidos da América, a França, o Reino Unido, a Rússia e a República Popular da China. E 10 são eleitos pela Assembleia Geral para mandatos de 2 anos. Apesar do momento de tensão pós-eleitoral que o país vive, os analistas moçambicanos consideram que o país granjeou prestígio internacional ao longo dos seus 2 anos de mandato como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU. Sob iniciativa de Moçambique, o Conselho de Segurança das Nações Unidas votou em março de 2024 a Resolução 2728 sobre um cessar-fogo em Gaza e vários documentos foram analisados sobre a situação no leste da República Democrática do Congo, a que Moçambique sempre se referiu como um conflito órfão, abandonado e esquecido. A vaga africana no Conselho de Segurança deixada por Moçambique será agora ocupada pela Argélia. E agora vamos falar do regresso constitucional na Guiné em 2025, portanto no ano que acaba de iniciar. No seu discurso de Ano Novo, a 31 de dezembro de 2024, o presidente de transição da Guiné, general Mamadi Doumbouya, reafirmou o seu compromisso de restaurar a ordem constitucional em 2025. No seu discurso, Mamadi Doumbouya descreveu as conquistas da sua administração no ano passado e apresentou um roteiro para o futuro político do país. Doumbouya salientou a necessidade de instituições fortes e duradouras para salvaguardar a democracia da Guiné. Estes principais elementos da transição incluem uma nova Constituição com um referendo para adotar uma Constituição que reflita as aspirações do povo guineense e garanta uma governação estável. Eleições gerais em 2025. Serão organizadas eleições presidenciais, legislativas e autárquicas, com foco na transparência, inclusão e adesão aos valores republicanos.
e o pilar constitucional de transição. A adoção da nova Constituição marcará o fim do período de transição e a restauração da ordem constitucional. O projeto de Constituição será primeiro revisto por um painel de peritos guineenses, antes de ser submetido à aprovação do Conselho Nacional de Transição. Segundo Doumbouya, o referendo dará à Guiné uma Constituição adotada às realidades sociais, políticas e económicas. Doumbouya anunciou ainda que um novo Código Eleitoral será finalizado em 2025 para garantir uma estrutura jurídica sólida para eleições justas e eficientes. Concluiu, sublinhando a importância de manter a paz e a unidade durante o período de transição. O Senegal vai encerrar todas as bases militares estrangeiras no país. O anúncio foi feito no último dia do ano de 2024 pelo Presidente da República, Bassirou Diomaye Faye, quando dirigia à nação a sua mensagem de Ano Novo. Depois das reformas políticas e legais observadas em 2024, o ano 2025 vai continuar a ser de mudanças estruturantes no Senegal. Na sua mensagem de Ano Novo, dirigida aos senegaleses que estão no país e também na diáspora, o presidente Bassirou Diomaye Faye, que assumiu o poder em abril de 2024, disse que o ano que agora começa vai testemunhar o fim de toda a presença militar estrangeira no país da África Ocidental. Já em novembro, o presidente Faye havia dito que tinha baixado instruções ao ministro das Forças Armadas para propor uma nova doutrina de cooperação em matéria de defesa e segurança com vários parceiros regionais e internacionais, mas também o fim das presenças militares estrangeiras no Senegal a partir de 2025. Esta é assim a primeira vez que o estadista senegalês estabelece uma data concreta para a desativação de todas as bases militares estrangeiras no país. Bassirou Diomaye Faye disse, entretanto, que todos os amigos do Senegal serão tratados como parceiros estratégicos no âmbito de uma cooperação aberta, diversificada e desinibida. A 28 de novembro do ano passado, quando falava da necessidade de reformas profundas no sistema de defesa e segurança, o presidente Faye referiu-se diretamente à França, tendo dito que a existência de bases militares francesas no Senegal era incompatível com a soberania do país. O Senegal é um país independente, é um país soberano, e a soberania não aceita a presença de bases militares estrangeiras num país soberano. O presidente do Senegal declarou, entretanto, que esta medida não representa o rompimento de relações com a antiga potência colonial, tendo dito que os investimentos, as empresas e até mesmo os cidadãos franceses serão sempre bem-vindos no Senegal e que o país está aberto à cooperação em todas as áreas. Você continua a acompanhar a atualidade africana nas últimas horas, neste primeiro dia do ano de 2025, aqui neste canal TPA Notícias. O Zimbábue aboliu oficialmente a pena de morte após a promulgação de uma nova lei assinada pelo presidente Emmerson Mnangagwa. Publicada em Diário da República na terça-feira, 31 de dezembro, a legislação proíbe os tribunais de emitirem sentenças de pena de morte e comuta todas as sentenças de morte existentes em penas de prisão. Embora as execuções tenham sido suspensas desde 2005 por causa de uma moratória, os tribunais continuaram a condenar indivíduos à morte por crimes como homicídio, traição e terrorismo. Com esta nova lei, a pena de morte é totalmente proibida para todos os crimes. No entanto, uma cláusula da lei permite a reintrodução da pena de morte durante um estado de emergência. No final de 2023, 59 reclusos estavam no corredor da morte no Zimbábue. A Amnistia Internacional celebrou a abolição, chamando-lhe um momento histórico. Numa declaração, a organização pediu ao Zimbábue para ir mais longe e remover a cláusula de estado de emergência. Apelamos às autoridades para que abolissem completamente a pena de morte sem exceções, declarou a Amnistia. Burkina Faso está a tomar medidas para enfrentar o seu passado turbulento. O Parlamento de Transição do país aprovou já uma lei que concede amnistia aos soldados acusados de uma tentativa de golpe em 2015.
Depois que um grupo de soldados do Regimento de Segurança Presidencial do país, leais ao presidente do posto Blaise Compaoré, tentou derrubar o governo de transição a menos de um mês das eleições, os mentores, que eram vários oficiais de alta patente do exército, foram condenados a penas de prisão com resultado em 2019. Compaoré, que os golpistas quiseram reintegrar, foi forçado a abandonar o cargo em 2014 por manifestantes irritados com a sua tentativa de alterar a Constituição para prolongar o seu governo de 27 anos e fugiu do país. A nação do Sahel teve um passado caótico marcado por tomadas de poder por parte do exército e breves experiências com a democracia. Roch Marc Kaboré foi eleito presidente logo após a tentativa de golpe de Estado em 2015 e foi deposto pelos soldados em 2022. Outro motim de 8 meses resultou numa nova junta militar liderada por Traoré. Agora, o Parlamento de Transição do país aprovou uma lei que concede amnistia aos soldados acusados da tentativa de golpe ao regime de transição em 2015. Algumas pessoas veem a medida de amnistia como um passo positivo no sentido de reconciliação, enquanto outras questionam a sua motivação e implicações. O novo ano de 2025 traz também para o Gabão preparação para as eleições presidenciais de agosto deste novo ano. O Gabão está assim a iniciar já a revisão das listas eleitorais de 2 a 31 de janeiro de 2025. Os cidadãos terão, portanto, de apresentar documentos de identidade para assim registar ou confirmar o seu centro de votação. No Gabão, o processo de transição está a acelerar, com a previsão da revisão das listas eleitorais, que deverá acontecer entre 2 a 31 de janeiro do ano corrente. A operação lançada pelo Ministério do Interior visa preparar as eleições presidenciais agendadas para agosto deste ano, um passo crucial para o regresso à ordem constitucional após a tomada do poder a 30 de agosto de 2023 pelo general Brice Clotaire Oligui, pondo fim ao regime de Ali Bongo. La révision des listes électorales au Gabon procède d'un souci d'organiser. A revisão das listas eleitorais no Gabão visa organizar eleições incontestáveis, especialmente num contexto em que as eleições são frequentemente postas em causa. D'un pays où les élections font souvent l'objet de contestations et dans un contexte. Além disso, como o presidente de transição é um militar, a sua candidatura à eleição presidencial pode representar um problema. Por isso, é crucial fazer as coisas bem para evitar qualquer problema. De bien faire les choses pour éviter des contestations. Os cidadãos gaboneses terão de apresentar uma certidão de nascimento legalizada, um documento de identidade ou passaporte biométrico válido. Quanto aos naturalizados, serão exigidos documentos adicionais que comprovem a sua nacionalidade. Os cidadãos já registados com o número de identificação pessoal apenas terão de confirmar o seu centro de voto. Estamos a falar de um país onde o debate sobre a nacionalidade dos candidatos esteve sempre presente. Introduzir esta distinção ao nível do eleitor pode representar um problema, tanto mais que o Gabão, na sua preocupação em fazer bem, pode dar a impressão de estar a fazer demasiado. Isto pode levantar questões de direitos humanos, particularmente no que diz respeito à igualdade dos cidadãos perante a lei. Esta atualização de recenseamento eleitoral ocorre num contexto específico marcado pela adoção de uma nova Constituição que estabelece um mandato presidencial de 7 anos, renovável apenas uma vez, e que proíbe qualquer transmissão dinástica de poder. Esta reforma marca, assim, o fim de 55 anos de domínio da família Bongo e procura estabelecer e fortalecer a democracia e a transparência do processo eleitoral no país. A base militar francesa em Abidjan, na Côte d'Ivoire, será entregue, portanto, àquele país africano. Em janeiro, anunciou o presidente da República, Alassane Ouattara, na noite de terça-feira, 31 de dezembro do ano passado. A antiga base militar francesa em Abidjan será entregue às autoridades ivoirienses neste mês de janeiro. O anúncio foi feito pelo presidente Alassane Ouattara. Podemos estar orgulhosos do nosso exército, cuja modernização é agora efetiva. E é neste contexto que decidimos pela retirada concertada e organizada das forças francesas na Côte d'Ivoire. Assim, o acampamento do 43º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais de Port-Bouët será devolvido às Forças Armadas da Côte d'Ivoire a partir deste mês de janeiro de 2025. E para marcar uma nova etapa nas nossas Forças Armadas, decidimos batizar esta base com o nome do general Ouattara Thomas Akina, o primeiro chefe de Estado-Maior do Exército ivoiriense. Declarou o presidente Ouattara no seu discurso de Ano Novo.
A França decidiu reconfigurar a sua presença militar em África. O chefe de Estado-Maior do Exército ivoiriense declarou o presidente Ouattara no seu discurso de Ano Novo. A França decidiu reconfigurar a sua presença militar em África depois de ter sido expulsa de 3 países do Sahel governados por juntas militares e hostis a Paris, nomeadamente Mali, Burkina Faso e o Níger. Em dezembro de 2024, e com poucas horas de diferença, o Senegal e o Tchad também anunciaram a saída dos soldados franceses do seu território e oficializaram uma reconfiguração dos seus exércitos. A 26 de dezembro, a França devolveu a sua primeira base militar ao Tchad, em Faya, no extremo norte do deserto do país. A Côte d'Ivoire continua a ser um importante aliado de França na África Ocidental. Cerca de 1000 soldados foram mobilizados principalmente na luta contra os jihadistas que atacam regularmente o Sahel e o norte de certos países do Golfo da Guiné. No último dia de 2024, na noite de terça-feira, 31 de dezembro, o presidente Alassane Ouattara anunciou também que as eleições presidenciais do país vão decorrer em outubro de 2025 e garantiu que serão pacíficas, transparentes e democráticas. Este ano de 2025, mais uma vez, a Praça da Independência foi transformada numa verdadeira vitrine de luz, graças às decorações implementadas pelo agora ex-prefeito Barthelemy Dias, depois por decisão judicial. Mas esta sanção não conseguiu superar o desejo do povo de Dakar de celebrar o ano de 2025 com muita dignidade, pompa e circunstância. Ora, veja. A Praça da Independência de Dakar foi embelezada para as celebrações de fim de ano, graças à decoração e à luz. Esta praça, no coração da capital senegalesa, foi imbuída de um ambiente festivo e caloroso das celebrações de fim de ano, atraindo muitos visitantes antes das festividades de transição para o novo ano. Senegal superou o desejo do povo de Dakar de celebrar o ano de 2025 com dignidade, entre luzes cintilantes, instalações artísticas e espetáculos pirotécnicos. Esta decoração excepcional ofereceu a Dakar uma nova imagem durante as festividades. Estes momentos partilhados num cenário encantador permitem às famílias criar memórias inesquecíveis. Uma bela decoração que ilumina Dakar e faz brilhar os olhos dos seus habitantes, lembrando-nos que a magia das festividades não tem preço. E assim foi a apresentação do África Hoje, nesta edição de 1 de janeiro de 2025. Mais uma vez, desejamos um ano muito próspero. Então, às 18h30, não deixe de acompanhar o África por Dentro. Da minha parte é tudo. Uma muito boa tarde para si e até amanhã às 14 horas.